Aleluias. A paz do Senhor nesta manhã de domingo, já entrando à tarde aqui em Portugal. Eu quero nesta manhã fazer uma breve reflexão na palavra de Deus, a qual senti no meu coração de fazer. Deus abençoe meu filho Roger, está lá na França, em nome de Jesus. Eu quero trazer uma breve palavra e orar, pedir a Deus que nesta manhã Ele abençoe a minha vida e todo aquele que estiver me escutando, também aquele que vai ver. No nome santo de Jesus, há uma grande necessidade de trazermos Deus que se encontra presente na minha vida e na vida de qualquer um que invocar o seu nome. Eu quero ler uma palavra e fazer uma breve oração. Conto com a tua presença, desse Deus maravilhoso. Uma palavra bem conhecida de todo aquele que é leitor da palavra de Deus. Aproveitando essa ocasião também, fazendo a nossa tradição, que é um mate amargo. E eu estava aqui meditando e senti muito forte de entrar ao vivo e trazer algo da parte de Deus e orar, porque nós necessitamos de Deus. Quem sabe em meio ao caos que o mundo vive, muitos se perguntam onde é que está Deus. Muitos dizem: será que Deus existe? Muitos duvidam da sua existência, porque Ele deixaria tanta coisa mal acontecer. Eu quero dizer para você nesta manhã que Deus, Ele permite muita coisa. Ele permite. Não há uma folha, louvado seja Deus, que não caia no chão, que não seja permissão de Deus. E Deus, às vezes, para chamar nossa atenção, minha e sua, eu sou prova viva disso. Deus mexe, Deus balança nas estruturas. Quem sabe Deus nesta manhã está mexendo com as tuas estruturas, está te abalando. Eu quero trazer contigo uma palavra muito conhecida que vai falar. Jeremias, no capítulo 18, palavra muito conhecida. Eu gostaria que você prestasse atenção do que Deus diz, do que Deus fala, e falar um pouquinho acerca de vasos de honra e vaso de desonra. Diz assim, Jeremias capítulo 18, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo em sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme
o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então, veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu de vós, como fez este oleiro, ó casa de Israel? Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, a casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero, nesta manhã, já quase tarde, de domingo, falar um pouquinho acerca de vaso, porque em meio a tantas incompreensões das nossas vidas, nós nos colocamos a pensar. É normal, é muito normal, porque somos carne, somos seres humanos e sujeitos a pensar tantas coisas, até mesmo duvidar da palavra de Deus, duvidar do próprio Deus. Mas Deus, como eu comecei falando nesta manhã, Deus, ele permite que tudo aconteça para chamar a minha atenção e a tua. Quem sabe nesta manhã, quem sabe você que ainda vai ver este vídeo, que eu coloco lá no YouTube depois. Há algum tempo que eu não coloco nada lá, mas depois eu vou colocar. Quem sabe você está dizendo assim: olha, é tanto precalços que na vida, porque eu não creio que Deus é comigo. Eu quero te dizer nesta manhã: é preciso descer a casa do oleiro, principalmente eu e você que conhecemos a palavra de Deus. Ela me chama a atenção quando Deus pega e diz a Jeremias: Jeremias, vai lá dar uma olhada, desce lá e olha como é que eu trabalho, e olha como é que eu faço, desce lá e vê. E Jeremias começa dizendo assim: e eu desci. Jeremias obedeceu. A primeira coisa que eu vejo e aprendo aqui há uma necessidade de obediência, porque Deus disse a Jeremias: Jeremias, vai, Jeremias, desce, vai lá e olha. E logo em seguida, no versículo de número 3, Jeremias pega e diz assim: e desci. Ou seja, Jeremias estava dizendo: e fui, eu fui lá ver. Jeremias primeiramente obedeceu. Eu quero dizer para você, nesta manhã eu tenho por costume de dizer assim, que quando compramos um aparelho sofisticado, que não sabemos mexer nesse aparelho, é preciso ler o manual de instrução, é preciso aprender como se mexe, porque se nós mexer de forma errada vai estragar. Vamos apertar o botão que não é para apertar, vamos ligar aquilo que não era para ligar, até mesmo a voltagem errada. Então é preciso ler o manual de instrução. E Deus, quando fez eu e você para a sua adoração, para o seu louvor, para a sua glória, Deus chega a dizer assim: olha, façamos o homem a sua imagem e semelhança. Deus nos fez não com o poder que Ele tem, porque Ele é Deus e não há outro. Não há nada acima dele. Ele é Deus, é todo soberano, Ele é todo poderoso. Ele é esse Deus que eu nesta manhã não encontro palavras para engrandecer o seu nome. Deus nos fez e nos deu o manual de instrução, a Bíblia Sagrada, para que eu e você andasse nessa terra, porque este mundo que nós vivemos na atualidade jaz no maligno. O Deus desses séculos, Satanás, é ele que está para perverter, é ele que está para enganar, porque diz que ele veio para matar, roubar, destruir o quê? A criação de Deus, que é eu e você, o ser humano. O homem é a criação de Deus.
Aleluia. Eu sinto Deus nesta manhã. Eu comecei aqui a ler um livro. Esse livro aqui chama-se O Evangelho que Paulo jamais pregaria. E comecei a sentir a presença de Deus, e digo, Deus, então se o Senhor quer me dar uma palavra, e Deus foi me levando a Jeremias 18. A primeira coisa que eu vejo, que Jeremias obedeceu e foi ver o que Deus estava falando. É bem verdade que hoje nós não ligamos para aquilo que Deus fala. É bem verdade que Deus tem as suas maneiras de falar. Deus fala do jeito que Ele quer, como Ele quer, usa quem Ele quer, da forma que quer, do jeito que quer, porque Ele é Deus. E Deus fala de várias maneiras na minha e na sua vida. Está falando contigo nesta manhã. Através desse vídeo Deus fala contigo, através da sua palavra, porque a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que há uma necessidade de obediência. Deus ordenou a Jeremias desce. E sabe o que foi que aconteceu? Jeremias no versículo 3 diz, e desci, e fui à casa do leão. Há necessidade. Vamos abrir um parênteses aqui, Jeremias, e desci. Há uma necessidade também de descer. Aleluia. Há uma necessidade de descer, porque eu quero falar de vasos nesta manhã. Jeremias diz assim, primeiro Jeremias obedeceu, presta atenção, primeiro Jeremias obedeceu e foi cumprir uma ordem que Deus deu. Há quanto tempo você não faz aquilo que Deus ordenou e te colocou na tua mão para fazer? Quanto tempo, meu irmão? Quanto tempo, minha irmã? Eu sei do que eu estou falando. Eu sei para aquilo que Deus me chamou. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma necessidade de obediência. Abrimos os parênteses nesse mesmo versículo. Jeremias também desceu. Está na hora de deixar de ser vaso de ouro, achando que é um grande pregador, achando que é um grande cantor. Está na hora de descer. Está na hora de ser vaso de barro, porque segue a palavra dizendo que no versículo de número 4, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou. Olha só o oleiro. O vaso que ele fazia de barro se quebrou. E o que me chama mais a atenção é que quando no versículo de número 5 e 6, lá no 6 diz assim, ó, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Deus dizendo que é Ele que quebra. Deus, Ele que é o oleiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele é o olheiro, é Ele que pode te moldar e te fazer. Se tem coisa ruim aí, se o barro não está puro, há umas impurezas no barro que é eu e você, este barro aqui. Se há essa impureza, há uma necessidade de Deus quebrar e fazer vaso novo. Vimos no versículo de número 30 que há uma necessidade de obediência. Deus ordena, Jeremias vai, primeiramente, obedecer. Missionária, é difícil dizer o seu nome, Auricélia, está me olhando, que Deus abençoe, fruto da sua oração. Aleluia. Louvado seja Deus. Há uma necessidade de obediência, primeiramente. E também uma necessidade de descer, deixar de ser vaso de ouro. Eu quero ler contigo o que eu estou falando sobre vaso de honra e vaso de desonra. Eu quero ler contigo, louvado seja o nome do Senhor, 2 Timóteo, segunda carta de Paulo ao Timóteo, no capítulo número 2, versículo de número 5, para nós entrar naquilo que Deus quer falar contigo nesta manhã. Ora, capítulo 2 de 2 Timóteo, e no versículo de número 20, diz assim, e numa casa, uma grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também há de pau e de barro,
uns para a honra, outros para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Olha comigo, nesta manhã, Deus ordena a Jeremias. Jeremias desce e dá uma olhadinha lá na casa do oleiro. Primeira coisa que eu falei contigo nessa noite, Jeremias obedeceu e disse: fui e desci. E segunda coisa que eu aprendo aqui, ele desceu. Sai desse pedestal, sai desta arrogância, achando que você pode, achando que você consegue. Se é Deus que usa o vaso. Deus não está procurando quem sabe, porque Ele quer ensinar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, eu quero, para que você entenda o trabalho do oleiro nesta manhã. Na época diz que a casa do oleiro, naquela época ainda quando havia escravos, diz que o escravo ficava no porão na parte de baixo e o escravo ficava ali a rodar para que o oleiro pudesse moldar. E se tu puder, procura, tem tantos videozinhos para te olhar na internet, mas procure e olha um oleiro a moldar um vaso. Há uma necessidade de que há um cuidado descomunal para moldar. Agora você imagina, Deus, Ele é oleiro, Ele te molda. Às vezes você diz assim: olha, estou passando por isso, estou passando por aquilo, eu sei do que estou te dizendo, sei do que estou falando. E a gente não entende, mas estamos na casa do oleiro. Porque primeiramente, se estamos na casa do oleiro, que paramos de obedecer. E se paramos para obedecer, eu quero dizer para você que é bem verdade que quando achamos que somos vasos de ouro, estamos pregando aqui, estamos pregando ali, estamos pregando lá, é bem verdade que a gente já não suporta mais ver o pequenininho que está pregando. Quando se escuta assim: ó, hoje quem vai estar pregando é o auxiliar fulano de tal. A tua sabedoria é tanto, teu conhecimento é tanto, que tu pega assim: eu nem no culto eu vou hoje, nem adorar a Deus tu quer ir mais, porque quem vai estar pregando hoje lá é o pequeno, é o pequenininho. Quem vai estar cantando lá hoje é aquele que tem a voz de taquara rachada. Dá para dar glória para Jesus. Deus está falando contigo nesta manhã. Oh, aleluia. Estou sentindo Deus aqui. Estou sentindo a presença de Deus. Eu estou sentindo que aquele que for ver esse vídeo vai entender que é preciso entender por que tu está na casa do oleiro. Olha o que acontece. Primeiro, há uma falta de obediência. Começa a obedecer. Começa a escutar aquilo que Deus tem para a tua vida. Deus tem o melhor para mim, tem o melhor para ti. Sabe qual é o caminho? Eu quero dizer para ti qual é o caminho nesta manhã. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus se não for por Jesus. Eu te ofereço Jesus nesta manhã. Claudinho, que Deus abençoe a tua vida. Grande amigo aqui de Portugal. Aleluia. Glorificado seja Deus. Eu quero te oferecer o oleiro nesta manhã. Entenda você que hoje, quem sabe está sendo amassado e está dizendo que Deus não está na tua vida, que Deus não te escuta, até mesmo dizendo que Deus não existe. Eu quero dizer para você nesta manhã: Deus, Ele existe. Deus é verdadeiro. Quer ver Deus? Quer ver Deus? Vai em frente ao espelho e olha. Deus diz que nós somos a imagem e a semelhança dele. Não nos deu o poder que ele tem, porque ele é Deus.
Não pode ter nada acima dele. Oh, glória! Eu sinto Deus nesta manhã. Primeiro, meus queridos, comece a obedecer. Comece a entender aquilo que nós não vamos a lugar nenhum. Eu lembro ainda como se fosse no dia de hoje, quando cuidei de uma juventude numa igreja, e eu trouxe uma palavra para a juventude que falava sobre obediência. E ali eu apresentei vários tipos de obediência. Vários tipos de obediência. Obediência patronal, né? Obedecer ao nosso patrão, porque é ele que nos paga. Obedecer aos nossos pais, obviamente. E assim eu fui apresentando, até que cheguei na obediência a Deus, que era a maior de todas as obediências, era obedecer a Deus. Por isso eu quero te dizer nesta manhã, começa obedecendo a Deus, começa se consertando nesta manhã, botar a casa em ordem, botar o teu altar em ordem. Há uma necessidade disso. É preciso fazer isto. Descer. E descer, segundo descer, como fez Jeremias. Descer a casa do oleiro. Porque é lá que vamos ser moldados. É preciso esse processo de purificação do barro. Para que o barro venha se tirar todas as impurezas. Porque se tiver uma pedrinha no meio do barro, o oleiro não consegue moldar. Então a impureza tem que ser arrancada, tem que ser tirada. Depois que a impureza sai, aí sim, aí começa a ser moldado. E quando a gente começa a ser moldado, começam uns a ir para cá, começam uns a ir para lá, nos levando até o ponto de dizer que Deus esqueceu de nós. Mas eu quero dizer para você nesta manhã que Deus não te esqueceu e Ele quer te fazer um vaso de honra. Porque em 2 Timóteo nós lemos que há vaso de ouro, em uma grande casa há vasos de ouro, de prata, há vasos de madeira, mas há vasos de barro. Queira ser vaso de barro. Deixa Deus te moldar. Quem sabe você nesta manhã está ouvindo Deus falar contigo. Eu aprendi duas coisas esta manhã, nesta palavra. Diferente, quem sabe, de muitas vezes que você ouviu pregar sobre Jeremias 18. Muita gente prega Jeremias 18, só que me chama a atenção. Eu já preguei várias vezes Jeremias 18 de outras formas, de outras maneiras. Mas hoje Deus me chamou a atenção em duas coisas que aconteceu quando Ele ordenou Jeremias. Que Jeremias obedecesse, fosse lá, descesse lá na casa do oleiro. Primeiro, desce lá primeiro. Vai, Jeremias. Obediência. E segundo, que é tudo conversar. Aleluia. Acho que deu uma cortada aqui. E segunda coisa que eu aprendo, que Jeremias desceu. Larga essa soberba, larga essa arrogância, deixa de achar que sabe, porque isso para Deus não é nada. Faz a obra de Deus, é mais que a nossa obrigação. Amém? Deixa eu estar orando contigo nesta manhã. Vamos estar orando, tem muita gente querendo conversar aí. Hoje é domingo. Mas que maravilha que Deus nesta manhã Ele possa ter falado no íntimo e no profundo do teu coração. Eu queria que você nesse momento levasse o teu pensamento a Deus e juntos nós fizéssemos uma oração. Amém? Querido Deus, eterno Pai, é no nome do Senhor e Salvador Jesus que nós estamos aqui na tua presença. Que nesta manhã, nesse domingo, que tu possa ter tomado em tuas mãos cada vida que
Ó Deus, te deu liberdade de que o Senhor tomasse conta do seu ser, do seu andar, do seu falar. Que tu possa, Deus, abençoar cada vida de uma forma toda especial. Deus, eu venho te pedir nesta manhã que o Senhor vá de encontro a cada coração, que o Senhor vá de encontro através do teu querido e amado Espírito Santo e comece a renovar todo aquele que reconhece que necessita e precisa do Senhor, que a vida não é fácil sem um Deus poderoso, maravilhoso que és o Senhor. Que nós possamos aprender que através desta palavra que foi aqui, Pai amado, pregada nesta manhã, que nessas duas lições nós possa ter aprendido algo para que possamos ser vasos de barro, que possamos ser vasos nas tuas mãos. Queremos te pedir, ó Deus, que se na nossa vida há impurezas no nosso barro, há impurezas que há necessidade de ser purificada, eu te peço agora que o teu sangue purifique a nossa vida, porque a tua palavra é que diz que o teu sangue nos purifica de todo o pecado. Então venha nos purificar nessa manhã, para que possamos ser moldados por ti e ser vasos de honra, não vasos de desonra, mas vasos de honra em tuas mãos. Ó Deus, queremos ser moldados por ti, por isso nesta manhã, se porventura, ó Deus, temos desobedecido a tua palavra, temos desobedecido as tuas ordens, ó Deus, aquilo que tu tem nos proposto, Senhor, que tu nesta manhã, ó Deus, nos molde, nos purifique e nos renove. Em nome de Jesus, eu quero neste momento orar por cada um que está me assistindo, por cada um que vai assistir. Que Deus vá de encontro ao teu coração nesta manhã. Deus, comece a abençoar, Senhor. Comece a abençoar as vidas nesta manhã, Senhor. Abençoa a minha casa, abençoa o meu trabalho, abençoa cada um que está do meu lado, cada um que tem, ó Deus, andado comigo, que tu possa abençoar de uma forma toda especial e que eu também possa fazer a diferença, Senhor, como um servo teu, como um vaso teu, em nome de Jesus Cristo. Que tu venha abrir o entendimento, o meu entendimento, me dando graça, sabedoria do alto, não só a mim, mas cada um que me escuta neste momento. Deus, dê-nos sabedoria das alturas, venha nos ensinar através do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus eu venho orar nesta manhã, pedir que tu tome esse dia em tuas mãos, tome a semana em tuas mãos e abençoe de uma forma toda especial, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que tu possa ser um vaso de honra nas mãos do oleiro. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, no nome de Jesus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor Deus resplandeça a luz do teu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, sobre ti levante o rosto e te dê paz. Amém? Deus abençoe.